Os acontecimentos começam dentro do templo, onde o nome de Nívia Ebert é chamado em voz alta. Ao ouvir isso, a garota levanta a cabeça devagar e olha para frente. Seus longos cabelos vermelhos bem cuidados e luxuosos balançam levemente enquanto refletem a luz do salão. Ela é uma garota de beleza impressionante, com uma presença que naturalmente chama atenção. Enquanto passa pelo meio da multidão, uma garota loira fica parada, começa a chorar e a olhar para Nívia sente ainda mais vontade de cair no choro. O sumo sacerdote então fala que ela carrega o sobrenome Ebert, e por isso jamais deveria ter feito algo daquele tipo. As pessoas ao redor cochicham, tentando entender se o choro tinha relação com o que aconteceu na noite anterior. Logo em seguida, o sacerdote anuncia que Nívia Ebert é uma das candidatas escolhidas por Deus para se tornar uma sacerdotisa sagrada. Sem entender nada do que estava acontecendo, Nívia fica completamente confusa. O sumo sacerdote insiste e pergunta se ela realmente acreditava que o que fez não era pecado. Ele afirma que na noite anterior, ela teria chamado Rosana Parais até seu quarto, a insultado e ainda agredido. Ao ouvir isso, um sorriso surge no rosto de Nívia e ela acaba rindo. Isso deixa o sacerdote completamente furioso. Ela se lembra sim do que aconteceu naquela noite. Lembra de ter puxado Rosana pelos cabelos enquanto observava se contorcer de dor. Quando Nívia tenta dizer algo, o sacerdote interrompe, exigindo que ela admita o erro e peça desculpas sinceras a Rosana. Coçando a cabeça, Nívia pergunta tranquilamente o que deveria fazer se simplesmente não quisesse pedir desculpas. O sacerdote fica em choque com a ousadia dela. Uma garota de cabelo claro que estava atrás pensa que Nívia enlouqueceu de vez. Então Nívia Ebert afirma que Rosana foi quem entrou no quarto por conta própria e que ela não a chamou. O sacerdote rebate, dizendo que o mais importante era o que tinha acontecido dentro do quarto. Falando com ele como se estivesse falando com o próprio avô, Nívia o deixa ainda mais enfurecido. Ela levanta a mão, aponta diretamente para o sacerdote e diz que se apenas ela tivesse sido culpada, teria se desculpado na hora. Mas deixa claro que Rosana também a agrediu, então não era inocente. Indignada, Nívia comenta que se soubesse que tudo acabaria daquele jeito, teria feito um trabalho ainda melhor. Os cochichos da multidão ficam mais altos. Nívia abaixa levemente a cabeça, fecha os olhos e solta um longo suspiro. Mesmo não sendo da sua natureza, ela entende que precisa aguentar aquilo, precisa se tornar uma sacerdotisa sagrada, alguém capaz de rivalizar até com a família imperial em poder. Tudo isso apenas por causa do seu prometido inútil. Ela entende que agora que se tornou Nívia Ebert, não vai mais fingir que nada está acontecendo. Apontando para a garota loira, ela diz que foi ela quem falou que o prometido de Nívia a amava de verdade. Depois disso, Rosana partiu para a agressão, e Nívia apenas se defendeu. Olhando para si mesma, Nívia sente raiva só de encarar aquele vestido. Com os nervos à flor da pele, ela agarra a roupa e em poucos segundos, arranca o vestido diante de todos. A peça voa direto e cai na cabeça do sumo sacerdote. Calmamente, Nívia diz que todos ali deveriam decidir se iriam acreditar nela ou não. E deixa claro que ainda não tem a menor intenção de se tornar uma sacerdotisa sagrada. Ela sabe que conseguiu sobreviver naquele lugar sombrio por 3 anos inteiros, mas decide que não quer mais viver daquele jeito. De agora em diante, vai apenas aproveitar a própria vida. Na verdade, faz apenas uma semana que ela se tornou Nívia Ebert. No começo, nem conseguia acreditar. Na vida anterior, ela era uma talentosa arqueira, uma campeã que através de treino intenso e esforço extremo, conquistou vários prêmios. Como todo atleta, acabou sofrendo lesões graves, até que uma delas fez sua carreira desmoronar. Vieram dias escuros, vazios e sem perspectiva. Tentando se distrair, ela decidiu ler uma novel que alguém havia recomendado. Mas conforme avançava na história, só sentia raiva, achando tudo aquilo completamente ridículo. Num acesso de fúria, ela disse que se estivesse no lugar da protagonista, mandaria todos direto pro inferno. Esse foi seu último pensamento. Quando despertou, havia se tornado Nívia. Já se passou uma semana desde então, e foi exatamente na noite anterior que ocorreu a situação com Rosana Parais. Indignada porque Nívia faltou às aulas da tarde, Rosana entrou no quarto dela sem permissão. Nívia fingiu não entender nada e pediu para sair dizendo que estava com dor de cabeça. Isso enfureceu ainda mais Rosana, que respondeu que sairia quando bem entendesse. Nívia então comentou que ela parecia uma criança teimosa de 5 anos. A expressão de Rosana congelou. Apertando os dentes, ela chamou Nívia de miserável e patética, perguntando como ousava manchar o templo com sua presença. Com um sorriso venenoso, afirmou que por isso o noivo de Nívia queria romper o noivado e se casar com ela. Mesmo tendo vontade de responder, Nívia permaneceu em silêncio. Isso só fez Rosana zombar ainda mais. Então Nívia sorrindo, manda ela ficar com ele, dizendo que lixo pertence ao lixo, e que os dois combinavam perfeitamente. Tomada pela fúria, Rosana perde completamente o controle e parte para cima dela. Nívia chega a se assustar um pouco, mas consegue desviar do primeiro golpe. Talvez ainda estivesse se adaptando ao novo corpo.
Sem se acalmar, Rosana ataca novamente com toda a força. Nívia observa em silêncio a mão vindo em direção ao seu rosto, então segura Rosana firmemente pelos cabelos, evitando o golpe. Enquanto Rosana implora para ser solta, Nívia apenas a encara sem conseguir entender quem ela achava que era. Nívia Ebert afirma que tudo foi culpa dela, dizendo que foi ela quem começou aquilo tudo. Logo em seguida, ela solta Rosana Parais e a afasta com desdém. Observando a garota, Nívia zomba dela com frieza e chega a sentir pena. Diz que seria melhor Rosana ir embora ou acabaria ficando careca. Assustada e segurando a própria cabeça, Rosana sai correndo do quarto. Agora sozinha, Nívia percebe que finalmente está usando roupas nas quais se sente confortável. Nesse momento, nota uma bolsa em suas mãos e coloca a mão dentro. Lá dentro havia algumas joias, e ela confere rapidamente se estava tudo certo. Mesmo assim, um peso estranho aperta seu peito. Algo a incomoda profundamente. Ela começa a se preocupar com o fato de não estar em seu próprio corpo, mas sim no corpo da protagonista da história. Ela se lembra do destino dessa personagem na novel. No final, Nívia morre. Ela nunca chegou a ler a última página, mas sabia que a tragédia começava quando Nívia se tornava sacerdotisa sagrada. O duque a usava, com o apoio da igreja iniciava uma rebelião, tratavam Nívia como uma marionete e no fim, a abandonavam. A única forma de sobreviver era simples. Ela não podia de jeito nenhum virar sacerdotisa. As terras da família Ebert ficavam ao sudeste da capital, onde também estava o templo principal. Nívia calcula que levaria cerca de uma semana para chegar lá, e se saísse agora, teria tempo suficiente. O reino de Erasilia, segundo as lendas, foi o único continente poupado quando Deus inundou o mundo. Depois disso vieram guerras sangrentas e várias mudanças de governantes. No fim, restaram apenas 2 reinos no continente, Erasilia e Arcan. De repente, o som alto de um chifre ecoa pela área. As pessoas são instruídas a abrir caminho para o duque. O coração de Nívia dispara. Ela teme que seja justamente o duque que ela conhece. Sem pensar 2 vezes, começa a fugir. Decide que o melhor seria se misturar à multidão, torcendo para que tudo terminasse bem. Mas ao levantar a cabeça, vê o duque montado a cavalo bem à sua frente. O mau pressentimento só piora. Ao perceber que Nívia está correndo, o duque parte atrás dela assustando os moradores no caminho. Ela corre com todas as forças, mas ele alcança quase imediatamente. Com o peito ardendo e a respiração pesada, Nívia pensa que se for pega, esse pode ser o fim. Tentando despistá-lo, ela dobra bruscamente numa rua estreita. Por um segundo, acredita que o plano funcionou. Mas logo percebe o erro. Era um beco sem saída. A voz firme e ameaçadora do duque chama seu nome, ordenando que ela se vire. Irritada, Nívia se vira e encara o homem diretamente nos olhos. O duque parece confuso e sem entender por que ela estava fugindo daquela maneira. Ao olhá-lo com atenção, Nívia percebe que ele é de fato um homem muito bonito. Seu nome é Étios Timóteo, o duque. O mesmo prometido que, segundo ela sabe, foi seduzido por Rosana Parais da pior forma possível. Étios desmonta do cavalo e pergunta o que Nívia estava fazendo ali. Diz que mais importante do que isso era entender por que ela fingia não reconhecer ele. Ele começa a bombardeá-la com perguntas sobre o templo, sobre suas atitudes, mas Nívia ignora todas. Analisando ela dos pés à cabeça, Étios pergunta o que ela estava vestindo. Isso faz Nívia perder a paciência de vez. Ela grita para que ele pare de fazer perguntas e estende a mão, ordenando que ele não se aproxime. Calmo, Étios responde que se ela não quiser falar sobre o que aconteceu, não precisam falar. Diz que é perigoso andar sozinha por ali e afirma que vai levá-la de volta. Ele estende a mão esperando que ela simplesmente aceite em silêncio. Comenta que ela não está agindo como sempre e pede que não seja teimosa. Nívia sorri de forma claramente sarcástica, fingindo que acabou de perceber algo importante. Diz que esperou por muito tempo que ele ao menos a olhasse uma vez. Mas durante todo esse tempo, Étios não lhe enviou sequer uma carta. Ele começa a gritar pedindo que ela se acalme, dizendo que pode explicar tudo. Mas Nívia rebate dizendo que não precisa de explicação nenhuma, porque ele nunca a escutou de verdade. Ela pede que pelo menos agora, preste atenção em cada palavra. Então Nívia grita que o noivado dos dois será cancelado. Étios fica completamente atônito. Sem reação, ele não sabe o que responder. Ela repete, dessa vez com um tom mais frio e ameaçador, que o compromisso será desfeito. Nesse momento, um servo corre até o duque, avisando que o imperador deseja ver ele com urgência. Mesmo assim, Étios permanece em silêncio. Olha para Nívia e pergunta se ela está falando sério. Ela pensa por um instante, ajeita o cabelo atrás da orelha e com um sorriso misterioso, responde que sempre foi sincera com ele. Ao passar por seu lado, diz que espera nunca mais encontrá-lo. Logo depois, pensa que deveria ter exigido uma indenização, já que ele realmente tirou sua paz. Mas conclui que havia algo errado em simplesmente tirar dinheiro dele. Se aproximando de um desconhecido,
Nívia pergunta onde fica a casa de penhores. Ela entrega suas joias e recebe uma bolsa cheia de dinheiro em troca. Em seguida, pergunta ao dono do local onde poderia obter informações sobre carroças. Questiona se havia transporte seguindo para Bel em breve. O homem confere seus registros e diz que infelizmente não havia nenhuma. Ele explica que a estrada do Nordeste estava infestada de bandidos e até demônios. Tentaram levar passageiros por lá, mas nada terminou bem. Com a cabeça baixa, Nívia diz que precisava ir para aquele lado de qualquer forma. Foi então que o homem se lembrou de um cavaleiro que seguia justamente naquela direção. Ao ouvir isso, Nívia se anima e pergunta quem era. O homem tenta se recordar melhor, e então percebe alguém logo atrás dela. Nívia Ebert caminha direto até o cavaleiro gritando para que ele espere. O homem gira a cabeça lentamente. No instante em que vê o rosto dele, Nívia trava de repente, sentindo um leve medo sem saber porquê. O cavaleiro pergunta secamente o que ela quer. Ela hesita por um momento, então pergunta se é verdade que ele está indo para o Nordeste, dizendo que precisa muito chegar à sua cidade natal por motivos familiares. De forma grosseira, ele responde que isso não tem nada a ver com ele. Com os olhos marejados, Nívia diz que faz 3 anos que não vê a família. Por um instante, pelo olhar do cavaleiro, parece que aquilo realmente o toca. Mas logo ele endurece de novo e repete que não se importa. Nívia insiste dizendo que pode pagar. O cavaleiro manda que ela vá embora. Ela tenta convencer ele, afirmando que seria útil durante a viagem, mas ele continua irredutível. Nesse momento, Nívia pensa que quanto mais bonito o homem, pior costuma ser o caráter. Decide então procurar outra opção e começa a se afastar. De repente, alguém puxa sua capa. Assustada, Nívia se vira, mas não vê ninguém. Ao olhar para baixo, encontra uma garotinha que diz que Laura está com fome. A menina pede ao menos uma moeda. O coração de Nívia aperta na mesma hora. As roupas da criança estão sujas e rasgadas. Olhando ao redor, ela percebe outros 2 pequenos escondidos entre as casas. Nívia se agacha diante da garota e pede que levante o rosto. Arrumando o cabelo dela, comenta que Laura tem olhos muito bonitos e de um tom quente. Então pede que ela vá buscar os irmãos para que possam comer juntos. Com os olhos brilhando e um sorriso largo, Laura sai correndo. Pouco depois, alguém segura Nívia pelo ombro e a chama. Ela se vira no susto e acaba acertando o mesmo cavaleiro, sem entender por que ele voltou. O encara de forma ameaçadora e pergunta o que ele quer agora. Com expressão séria, o cavaleiro manda que ela o siga. Confusa, Nívia decide não discutir e o acompanha em silêncio. De repente, ele se vira bruscamente e grita perguntando no que ela estava pensando. Assustada, Nívia pergunta do que ele está falando. O cavaleiro questiona se ela conhece aquelas crianças. Ela responde que nunca as viu antes e percebe que ele não pretendia ajudá-las. Ele então pergunta por que ela está tão desesperada para alimentá-las. Cruzando os braços, Nívia responde em voz firme que elas são pobres. O cavaleiro se irrita e pergunta se ela pretende alimentá-las pelo resto da vida, se vai proteger elas e criá-las, se está disposta a ser responsável por elas. Nívia rebate dizendo que aquele é o dinheiro dela e que vai usá-lo como achar melhor. Isso deixa o cavaleiro ainda mais furioso. Ele responde que não se trata de dinheiro. Confusa e irritada, Nívia não entende por que ele se importa tanto. Ela não acredita que está tremendo por causa de um simples cavaleiro e pergunta qual é o verdadeiro problema. Então ele responde que essa bondade só vai acabar atormentando as crianças. Diz que crianças famintas por amor esperam mais do que apenas gestos de boa vontade. Grita que não se deve dar motivos para que elas se apeguem. Nívia sorri e responde que se ele se importa tanto assim, deveria alimentá-las no dia seguinte. O cavaleiro fica sem palavras. Ela pergunta se ele já pensou em assumir essa responsabilidade, já que demonstra tanta preocupação. Diz que para uma criança mais velha como Laura, ouvir recusas repetidas antes de conseguir alimentar os irmãos é algo comum. O cavaleiro permanece em silêncio e ouvindo atentamente. Nívia pergunta se ele faz ideia do que é se acostumar com a rejeição. Apertando o punho com raiva, ela diz que a rejeição machuca e que ninguém se acostuma com isso de verdade. Ela afirma que quando se está com fome, nada mais importa. O cavaleiro fica completamente imóvel, com medo até de se mexer. Nívia grita que ignorar aquelas crianças só vai piorar a situação delas. Ela se aproxima e diz que passam fome todos os dias. Afirma que se alguém como ela aparecesse ao menos uma vez por dia, nenhuma delas morreria de fome. Depois disso, ela se afasta, ainda furiosa. Por fim, diz que ele não tem o direito de interferir quando alguém decide ajudar crianças pobres. Respirando fundo e já um pouco mais calma, Nívia se vira para os pequenos e diz que é hora de comer. O cavaleiro se sente inquieto e pensa em deter ela, mas ela não escuta. Ele apenas observa enquanto Nívia pega o menor dos irmãos no colo. Ela compra vários tipos de comida e pede que aproveitem bem. A mais velha se chama Laura, o do meio é Roy, e a menor é Rose. Nívia pergunta onde eles moram e se têm pais.
Laura dá o endereço, mas se cala ao falar dos pais. Nívia entende tudo e pergunta se há algum adulto que cuide deles. A garota diz que um homem de roupas brancas às vezes aparece. Nívia entende que deve ser um sacerdote, mas sabe que isso dificilmente é suficiente. Ela então se lembra das palavras do cavaleiro sobre não dar motivos para apego. Mesmo assim, percebe que não consegue ignorar crianças pedindo ajuda. Ela compra ainda mais comida, separa tudo em sacolas e entrega uma para cada um. Diz que aquilo deve ser suficiente por pelo menos um mês. Com lágrimas nos olhos, Laura chama a irmã. Nívia diz que já está na hora de voltarem para casa e se despedirem. Ao ouvir isso, Rose começa a chorar alto. Nívia promete que quando voltar à cidade, com certeza irá visitá-los. Então atrás dela, uma voz masculina debochada comenta que ela parece uma irmã mais velha e incrível. Nívia se vira e vê 4 homens parados à sua frente e rindo dela. Nívia Ebert comenta que nunca tinha tido irmãs mais novas com barba. Ela estende cuidadosamente a mão, protegendo as crianças atrás dela. O cavaleiro observa aquela cena e não consegue parar de pensar nas palavras da garota, repetindo tudo várias vezes na própria cabeça. Seus pensamentos são interrompidos quando as crianças chorando puxam sua capa. Laura começa a gritar desesperada, pedindo que ele salve sua irmãzinha. O cavaleiro se assusta, levanta a cabeça e olha ao redor. Nívia encara os homens e pergunta o que eles querem dela. Um deles responde que é simples, eles querem dinheiro. Ela tenta avaliar se consegue escapar dali levando o dinheiro com ela. Observando melhor, sente que já tinha visto aqueles rostos insolentes antes. Nívia pergunta a um deles se foi ele quem a ajudou na rua. Ao ouvir isso, o homem começa a rir. Diz que mostrou a casa de penhores fingindo ser apenas um cidadão comum. Todos começam a rir juntos, dizendo que ela adora se meter nos assuntos dos outros. De forma ameaçadora, Nívia pergunta se eles realmente querem dinheiro. O homem responde que sim, que já que a ajudou, merece pagamento. Ela diz que pode dar 10% do que tem, afirmando que isso já deveria ser suficiente. Ao ouvir isso, os homens caem na gargalhada. Um deles segura Nívia pelo cabelo e pergunta se ela sabe quantas pessoas pagam por uma prostituta como ela. Isso faz Nívia perder a paciência. Ela golpeia forte a mão do homem. Ele apenas ri e diz que ela claramente não entendeu a situação. Afirma que todas as joias dela juntas valem menos do que o próprio corpo. Nívia responde que tem pessoas que sempre vão ajudá-la. Então o homem pergunta se ela levou em conta que hoje ela estava completamente sozinha. Outro sugere testar o produto pessoalmente antes de vender ela. O homem se aproxima de novo e diz que ganharão dinheiro com ela por anos adiantado. Nívia não aguenta mais ouvir. Assim que ele termina de falar, ela cospe diretamente no olho dele. O homem grita chamando ela de louca e começa a esfregar o olho. Nesse momento de descuido, Nívia o acerta com o cotovelo na mandíbula. Aproveitando a abertura, ela dá uma joelhada violenta na virilha. Os outros homens fazem caretas só de imaginar a dor. Começam a gritar perguntando se ele está bem. O cara começa a sangrar pelo nariz, perde um dente e grita para que todos calem a boca. Nívia já não escuta mais nada. Ela corre com todas as forças que tem. Sentindo orgulho por conseguir se defender, ela sabe que agora só precisa fugir. Atrás dela, escuta gritos mandando que a peguem imediatamente. O fôlego começa a falhar, já que precisa subir direto a colina Rivas. Suas forças vão se esgotando. Correndo sem olhar para frente, acaba se chocando contra alguém. Ela se preparava para cair, mas a pessoa segura firme por trás. Ao abrir os olhos, Nívia vê o mesmo cavaleiro diante dela. Ele pergunta se ela está bem. Ela escuta as crianças soluçando de medo. Assustadas, elas correm e se agarram a Nívia tremendo. Ela pergunta ao cavaleiro se ele pode levar as crianças enquanto ela chama os guardas. Mas já é tarde demais. Os mesmos homens aparecem bem à frente deles. O cavaleiro avança imediatamente se colocando entre Nívia, as crianças e os agressores. Virando levemente a cabeça, ele diz para que ela fique ali. Com firmeza, ele puxa a espada. Seu olhar está sério e decidido. Nívia pede às crianças que fechem os olhos por um momento para não verem aquilo. Elas obedecem na hora, cobrindo não só os olhos, mas também os ouvidos. Nívia observa surpresa a habilidade do cavaleiro. Ele derrota os 4 homens sem demonstrar piedade e nem sequer uma sombra de arrependimento. Em poucos minutos, tudo acaba. O cavaleiro fica parado diante dela imponente. Nívia o encara sem conseguir desviar o olhar, sentindo admiração. Ele guarda a espada e se aproxima devagar. Nívia sente um leve medo, pensando que ele poderia querer machucá-la também. O cavaleiro para e pergunta com cuidado se ela está bem. Um pouco envergonhada, Nívia responde que sim, graças a ele. Ela então se vira para as crianças e diz que já podem abrir os olhos e os ouvidos. Aliviadas, elas comemoram por tudo ter terminado bem. Nívia diz que vai levar os pequenos para casa. O cavaleiro se oferece para acompanhá-la. Juntos,
Eles vão até a casa das crianças pobres. Nívia pede a Laura que chame os guardas se acontecer qualquer coisa. As crianças ficam felizes por não precisarem andar sozinhas. Ela se despede delas com um sorriso. O cavaleiro permanece ao lado com expressão séria. Ele comenta que aqueles sujeitos deveriam ser julgados como criminosos. Diz também que já avisou os guardas e que eles serão devidamente punidos. Nívia pergunta se ele foi brando demais de propósito. O cavaleiro responde que matar alguém seria tão fácil quanto esmagar uma formiga, mas que isso não resolveria nada. Ela baixa a cabeça pensando nas palavras dele, sentindo dificuldade em aceitá-las. Sem ouvir resposta, o cavaleiro diz que vai garantir que eles paguem por tudo. Com a mão sobre o coração, jura por tudo o que lhe é mais precioso. Tossindo levemente, ele se desculpa por ter sido grosseiro com ela antes. Sem jeito, Nívia diz que está tudo bem e agradece pela ajuda. Os dois se encaram por um instante visivelmente envergonhados. Recobrando o foco, Nívia pergunta se existe algum restaurante por perto. Eles seguem para um estabelecimento próximo, onde acabam discutindo. Nívia grita dizendo que não é nenhuma bruxa e que não rouba os filhos dos outros. O cavaleiro suspira fundo e responde que esses rumores já estavam circulando sobre ela. Indignada, Nívia retruca dizendo que na verdade, foi ela quem quase foi vendida ali. Nívia Ebert pergunta se era por isso que ele tinha sido tão grosseiro. O cavaleiro responde que estava apenas preocupado com as crianças. Em seguida, ele pergunta se Nívia tinha medo daqueles brutamontes. Ela responde sem hesitar que estava realmente assustada, dizendo que o mais importante para ela é a própria vida. De repente, Nívia pergunta se ele sabe onde fica uma loja de armas. O cavaleiro fica confuso e pergunta por que ela precisaria disso. Ela responde pensativa que precisa de algo para se proteger. Sem dizer uma palavra, ele apenas a encara por alguns segundos. Então estende a mão e entrega a ela a adaga que segurava. Nívia se surpreende, percebendo que aquela arma parecia extremamente cara. O cavaleiro diz que ela deve aceitar aquilo como um presente. De repente, Nívia diz que refletiu sobre as palavras dele e que ele estava completamente errado. O cavaleiro admite que sim, que estava equivocado, e acrescenta que não se deve impor suas próprias crenças aos outros. Ela responde que pessoas que reconhecem seus erros são boas pessoas. Agradecida, Nívia se apresenta e pergunta o nome dele. O cavaleiro abaixa levemente a cabeça, evita olhar dela e estende a mão com cuidado. Diz que ela pode chamá-lo de Kyle. Sem perder tempo, Nívia comenta que já que apertaram as mãos, agora eles vão viajar juntos. Diz que ele a ajudou, então é justo que a leve com ele. Kyle aponta para a adaga e responde que aquilo foi apenas um presente de despedida. Nívia suspira profundamente e reclama que viajar sozinha é muito entediante. Vendo que ele não cede, ela diz que então vai montar um grupo de assassinos. Na mesma hora, Kyle responde de forma firme que ela não vai fazer isso. Nívia pensa consigo mesma que então, ele com certeza vai acabar levando ela junto. Antes que Kyle pudesse falar qualquer coisa, ela começa a agradecer ele em voz alta, comemorando como se tivesse conseguido o que queria. Algum tempo depois, Nívia já tinha bebido demais e mal se entendia o que estava dizendo. Ela repete várias vezes que Sir Kyle é muito forte, deixando o cavaleiro visivelmente constrangido. Um pouco irritado, Kyle pergunta se já não está na hora de ela beber menos. Nívia encara ele fixamente, como se estivesse admirando cada detalhe. Ela comenta o quão impressionante foi a forma como ele derrotou aqueles homens, comparando-os a peças de dominó caindo uma após a outra. Kyle arranca a caneca da mão dela e diz que já chega de bebida. Indignada, Nívia pensa que ele quer beber sozinho. Ela começa a gritar dizendo que não tem como ele enganá-la. Constrangido com a situação, Kyle fecha os olhos completamente sem jeito. Nesse momento, um homem armado com uma espada aparece atrás dele. O homem se senta e pergunta se deve lidar com aquela garota. Sugere até usar tortura em Nívia, dizendo que seria mais eficaz. Kyle não gosta nada disso e responde que só precisa saber tudo sobre o passado dela. Em apenas um segundo, Kyle vira a cabeça. O homem atrás dele já não está mais ali. Quando olha para Nívia, vê que ela está completamente bêbada e dormindo apoiada na mesa. Kyle pensa no quanto é difícil acreditar que Nívia Ebert tenha ido até ele por vontade própria. Ele entende que ela é indefesa demais para ser uma espiã. Mesmo assim, sente uma enorme curiosidade para ver como ela vai agir quando acordar. Na manhã seguinte, Kyle desperta Nívia dizendo que eles precisam partir, se ela ainda quiser viajar. Ela se surpreende por acordar com facilidade, algo que normalmente não acontece. Kyle rebate dizendo que isso não é verdade, já que precisou bater exatamente 34 vezes na porta. De repente, Nívia vê uma placa e grita animada que há uma loja de armas por perto. Ao entrar, ela fica maravilhada com a quantidade de armas diferentes. Ela se aproxima do vendedor e diz que quer ver os arcos. O homem hesita e comenta que aquele tipo de arma talvez não seja adequada para uma jovem. Nívia responde que não tem problema algum e pede pelo menos para olhar. Diante disso,
O vendedor mostra todos os arcos disponíveis. Kylie comenta que aprender a atirar com arco leva muito tempo. Nívia, porém, não escuta nada disso. Ela já escolheu um arco e agora analisa as flechas. Diz que já que possui uma espada, também precisa de um arco. Nívia compra o arco e as flechas, prende o cabelo e grita que agora está completamente pronta. Ao sair da loja, eles param ao perceber algo estranho. Nívia escuta uma conversa. Alguém pergunta se aquela garota ainda está por ali. Imediatamente, Nívia se esconde atrás de Kylie e pede para que ele não se mexa. Era Rosana Parais, procurando por Nívia, perguntando às pessoas se tinham visto uma garota de cabelo vermelho. Nívia fica confusa com a presença de Rosana ali. Ela não entende por que tudo isso, quando seria tão mais fácil simplesmente deixá-la em paz. Rosana pergunta a um homem que tipo de transporte Nívia usou e para onde foi. Em voz baixa, Nívia fala com Kylie que seria melhor esperarem em outro lugar. Sem aguardar resposta, ela começa a se afastar rapidamente. Kylie não entende o que está acontecendo nem porque ela está se escondendo de alguém. Ele passa por Rosana sem demonstrar interesse. Vai até seu cavalo e começa a falar com ele como se nada estivesse acontecendo. Atrás dele, um homem grita que uma dama está pedindo ajuda a um cavaleiro. Imediatamente, Kylie coloca o capuz e monta em seu cavalo. Seu caminho é bloqueado por sacerdotes do grande templo que pedem apenas um instante do seu tempo. Rosana corre até ele e pergunta se viu uma garota de cabelo vermelho. Com firmeza, Kylie responde que a viu há pouco tempo. Ela diz que é uma ordem da igreja e pergunta onde ela está agora. Kylie responde que não pode dizer nada sem saber o motivo. Então um dos sacerdotes revela que a garota é uma das duas candidatas a se tornar sacerdotisa. Kylie disse que não esconderia o fato de que não fazia ideia de onde a garota estava naquele momento. Sem esperar resposta, seguiu em frente. Enquanto o sacerdote e Rosana Parais gritavam que aquilo era muita falta de educação, Kylie cavalgou até a floresta, perdido em seus próprios pensamentos. Em certo ponto, ele parou o cavalo e olhou à frente, como se tivesse ouvido algo. De repente, surgiu o mesmo homem que havia aparecido no café. Kylie perguntou o que exatamente o duque estava fazendo. O sujeito respondeu que ele estava trocando correspondência com os nobres do sudeste usando falcões. Disse também que seria bem difícil rastrear o trajeto das aves para interceptar as mensagens. Ao ouvir isso, Kylie ficou ainda mais pensativo. Enquanto isso, Nívia Ebert estava parada e confusa, já que Kylie ainda não havia retornado. Quando ele apareceu de repente bem à sua frente, ela chegou a se assustar. Kylie avisou que se ela cometesse crimes, não conseguiria se esconder por muito tempo. Nívia respondeu um pouco indignada, que nunca tinha violado a lei. Ele então perguntou o que ela realmente quis dizer ao chamar as pessoas do templo de criminosas. Mais uma vez, Nívia jurou que não tinha feito nada errado. Sem dizer mais nada, Kylie estendeu a mão para que ela subisse no cavalo. Ela ficou satisfeita com o gesto e com um leve sorriso, segurou a mão dele. Subiu com bastante facilidade, o que surpreendeu Kylie. Em voz baixa, ele comentou que Nívia era uma garota bem inteligente. Ela respondeu que por isso mesmo, ainda teria que aprender a usar uma espada. Durante o caminho, Nívia pensou que aquela viagem estava sendo agradável. Não viajaram por muito tempo, mas as costas dela ficaram rígidas. Ela começou a se esticar para aliviar o desconforto. Kylie observou confuso aqueles movimentos estranhos. Nívia explicou que estava alongando os músculos, dizendo que é melhor aquecer antes. Kylie então lhe entregou um sanduíche e pediu que ela comesse. Ela deu uma mordida e percebeu que estava muito mais gostoso do que esperava. Notando que Kylie bebia algo, pediu um pouco também. Ele apontou para a bolsa de água. Nívia desconfiou que havia vinho ali, mas preferiu não perguntar. Logo depois, Kylie avisou que precisavam se preparar, dizendo que era hora de seguir viagem e encontrar um lugar para acampar. Nívia perguntou se ao menos podia lavar o rosto. Enquanto esperava, Kylie pensava se teriam comida suficiente. A ideia de que a família Ebert apoiava o duque o incomodava profundamente. Ele sabia que Nívia Ebert, aos 19 anos, deveria ter um temperamento calmo e equilibrado, mas ainda assim não conseguia entender ela. Parecia que ela vinha de outro mundo. De repente um grito chamou sua atenção. Era Nívia, apontando algo em pânico. Um duende verde grotesco estava parado diante dela. Ela estava aterrorizada e sem entender o que estava acontecendo. Com voz calma, Kylie explicou que aquilo era apenas um duende da montanha comum. Disse que ela deveria sacar a adaga que ele havia dado a ela. Nívia segurou a arma tomada pelo medo, tentando aceitar que precisava matar aquela criatura. O duende emitia sons assustadores e era claramente agressivo. Ela não sabia o que fazer. Kylie gritou para que ela baixasse a postura. Sem ouvi-lo, Nívia avançou. Embora não fossem muito fortes, os duendes eram rápidos. Ela se assustou quando ele saltou para trás como um gafanhoto. O duende continuava a rosnar. Em pânico, Nívia não percebeu a mão da criatura agarrando seu cabelo. Antes que pudesse reagir,
Foi puxada com força. Kyle ficou alarmado ao ver mechas de cabelo caindo no chão. Sem hesitar, Nívia cortou a parte do cabelo presa. Com expressão séria, avançou diretamente contra o duende. Ela cravou a adaga com precisão no pescoço da criatura. Passando a mão na testa, pensou em como poderia ter morrido por pura imprudência. Kyle ficou impressionado. Afinal, ainda era uma criatura demoníaca. Aproximou-se e perguntou se ela estava bem. Nívia respondeu apenas que era hora de ir. Ela reclamou que ele deveria ter ajudado antes. Kyle disse que ela não deveria considerar aquilo um assassinato. Nívia desviou o olhar, percebendo que nem tinha pensado nisso. Ao olhar o corpo do duende no chão, sentiu alívio. Ela entendeu que precisava se acostumar com aquilo para sobreviver. Seu objetivo principal era chegar em casa, e valia a pena tentar. Nívia pediu para praticar mais antes de um combate real. Já era fim de tarde quando pararam para descansar. Ela sentou perto da fogueira mergulhada em pensamentos. Kyle preparava comida espetando a carne e dizendo que havia aprendido observando outras pessoas. Nívia estava morrendo de fome e o cheiro parecia invadir sua mente. Ele lhe entregou o espeto. Antes que ele dissesse qualquer coisa, Nívia já tinha mordido, dizendo que estava incrivelmente delicioso. Kyle percebeu que ela usava palavras estranhas às vezes. Ela disse que eram apenas expressões inesperadas. Logo depois, tirou 2 pequenos frascos da bolsa. Pediu o espeto emprestado por alguns segundos. Eram especiarias. Ela polvilhou sobre a carne e devolveu para Kyle pedindo que provasse. Com expectativa no olhar, ela sabia que ele iria gostar. Kyle levou a carne lentamente à boca e deu uma pequena mordida. Kyle ficou meio confuso com o que ela tinha feito na carne. Nívia perguntou se ele tinha gostado, mas ele não respondeu nada e continuou comendo. Alguns segundos depois, o espeto já estava completamente vazio. Kyle olhou para Nívia e disse que estava muito bom. Ela ficou feliz ao ouvir aquilo e sorriu. O fogo continuava queimando, fazendo um som tranquilo e constante. Nívia se deitou e ficou olhando fixamente para o céu estrelado. Sua mente estava cheia de pensamentos. Muitos pensamentos. Ela percebeu que não tinha nenhum plano concreto. Entendeu que não podia morrer para monstros nem para a guerra que estava prestes a começar. Ela não tinha poder nenhum para impedir aquilo. Tudo o que podia fazer era fugir. As lendas diziam que foi Nívia Ebert quem foi escolhida pelo deus. De repente, ela ouviu a voz de Kyle perguntando se ela conseguia dormir. Nívia olhou para ele e percebeu que o cavaleiro também não estava dormindo. Kyle disse que aquela noite estava muito clara. Nívia não entendeu do que ele estava falando, porque para ela estava completamente escuro. A expressão de Nívia mudou de repente, como se tivesse notado algo. Ela viu no céu uma estrela cadente passando rápido, mas de um jeito muito bonito. Nívia ficou sinceramente encantada com aquilo. Na manhã seguinte, foi muito difícil para Nívia acordar. Ela pediu só mais um tempinho. Kyle disse que se ela não levantasse naquele instante, ele iria embora sem ela. Aquilo não agradou nem um pouco Nívia, que pulou na hora. Kyle já estava preparando o café da manhã, e da panela vinha um cheiro muito gostoso. Nívia se virou surpresa para ele e perguntou o que estava fazendo. Kyle disse que tinham sobrado alguns pedaços de carne do dia anterior e que decidiu fazer um assado. Nívia quis experimentar. Depois de provar, percebeu que se colocasse temperos ficaria perfeito. Sem pensar 2 vezes, decidiu exagerar um pouco nas especiarias. De repente, Kyle perguntou se ela já tinha pensado em virar cozinheira. Nívia respondeu que só aprendeu a cozinhar porque morava sozinha. Ela entregou o prato para Kyle esperando a reação dele. Como no dia anterior, ele levou a colher bem devagar até a boca e experimentou com calma. Nívia pensou que ele não tinha gostado, achando que ela tinha pesado a mão nos temperos. Mas antes que perguntasse qualquer coisa, Kyle comeu tudo, limpou a boca com a mão e disse que estava muito bom. Nívia ficou feliz e riu. Já era o 4º dia daquela viagem estranha, mas interessante. Nívia continuou treinando e fez o melhor que pôde. Kyle observava e dava várias dicas do que seria mais seguro e eficiente. Ele mostrou que a adaga deveria ser usada de forma a permitir golpes rápidos e precisos. Nívia escutava tudo com atenção e seguia seus conselhos. Kyle ficou um pouco surpreso com a velocidade com que ela aprendia. A noite chegou e os dois estavam com bastante fome. Kyle tirou um belo pedaço de carne da bolsa, o que deixou Nívia muito animada. Ele disse que às vezes era melhor deixar o sabor natural dos ingredientes. Kyle mal se aguentava de fome. A saliva quase escorria. Nívia até sentiu o momento certo de virar a carne. Kyle estava ansioso para comer um bom bife. Nívia observava enquanto ele mantinha os olhos fixos na carne. Quando ficou pronta, o cheiro era delicioso. Eles tentaram prolongar o momento, mas não conseguiram. Depois do treino, Nívia sentiu uma dor forte nas articulações. Ela só conseguia pensar em um banho quente para relaxar. Kyle não entendia o que estava acontecendo e por que ela ficava gemendo.
Nívia ficou satisfeita por finalmente ter ensinado a ele o valor do tempero. Kyle disse que no dia seguinte chegariam a uma vila pequena. Sugeriu parar lá para descansar e reabastecer os suprimentos. De repente, Nívia decidiu perguntar para onde ele estava indo de verdade. Kyle pensou um pouco e disse que estava indo ver Artem, explicando que não ficava longe de Abel. Nívia não entendeu nada, já que não era boa com geografia. Poucos minutos depois, ela adormeceu. Mas Kyle não conseguia dormir. Ficou olhando para Nívia, tentando entender como ela podia não saber nada sobre Artem sendo a primeira filha da família Ebert. De repente, Kyle segurou Nívia pelo ombro e mandou ela se levantar. Ela não entendeu o que estava acontecendo e percebeu que mal tinha dormido. Kyle se inclinou e pediu que ela ficasse em silêncio. Sussurrou no ouvido dela que havia alguém por perto. Em poucos segundos, os dois estavam armados e atentos. Ao longe, notaram uma luz. Pareciam tochas. Eles chegaram à sala de reuniões da vila de Harral, onde havia uma discussão intensa. Nívia ficou indignada ao descobrir que todas as crianças da vila tinham sido sequestradas. Os moradores estavam desesperados dizendo que demônios surgiram do nada. Nívia ficou em choque com aquilo. Um ancião disse que nunca encontraram os demônios. Outro homem afirmou que estava de vigia naquela noite e que os tinha visto. Nívia percebeu que não dava para afirmar com certeza que eram demônios. Os moradores pediram ajuda ao cavaleiro para proteger a vila e encontrar as crianças. Nívia ficou profundamente tocada e sentiu muita pena deles. Ela chamou Kyle, que a olhou confuso. Nívia disse que ficaria ali para ajudar. Kyle não entendeu o motivo, já que ela não tinha obrigação nenhuma. Nívia disse que simplesmente não conseguia ignorar aquilo. Uma mulher agradeceu a Nívia chorando. Nívia disse que não estava com pressa e que não ia forçar ninguém a ficar. Kyle olhou para ela e pensou um pouco. Então disse que poderiam ficar 2 dias. Falou que enquanto descansava, ajudaria com o que fosse preciso. O ancião agradeceu em lágrimas por ele ter aceitado ajudar. Kyle pediu que fizessem mapas da região e mostrassem o local onde as crianças haviam desaparecido. Nívia permaneceu parada no mesmo lugar, como se algo a tivesse deixado completamente desconcertada. Nívia não conseguia acreditar que realmente estava na vila de Harral. Ela decidiu que ajudaria, mesmo que fosse só para fortalecer sua própria confiança. Ao olhar para Kyle, percebeu que ele estava ali e que era alguém em quem podia confiar. Os moradores levaram Kyle até o galpão comunitário, o lugar onde as crianças tinham sido escondidas. Ele observou o espaço e não conseguiu entender como tantas crianças caberiam ali. Ajoelhou-se no chão e notou várias pegadas pequenas espalhadas. Após refletir por um momento, afirmou que um demônio realmente havia entrado naquele local. Os moradores ficaram chocados e não sabiam o que fazer. Kyle se virou e disse que tudo aquilo era estranho demais. Acrescentou que não havia nenhuma mancha de sangue no celeiro, o que significava que ninguém tinha sido ferido. Nívia percebeu então que as crianças ainda poderiam estar vivas. Kyle explicou que pelas pegadas, o demônio agiu sozinho. Disse também que o mais provável era que as crianças tivessem se assustado e fugido. Nívia avisou animada a todos que as crianças estavam seguras. Um dos moradores perguntou de forma agressiva como eles pretendiam encontrá-las. O homem se chamava Armando. Ele estava furioso e disse que havia hordas de demônios ao redor da vila. Gritou que todos poderiam morrer enquanto procuravam as crianças. Armando disse que ninguém conseguiria enfrentar um demônio sozinho, muito menos um grupo inteiro. Nívia respondeu que o demônio ainda era pequeno. Armando continuou gritando, dizendo que também existiam demônios grandes por ali. Isso deixou Nívia muito irritada. Ela disse que era impossível simplesmente ficar parado se fosse o filho dele que tivesse desaparecido. Isso deixou Armando ainda mais enfurecido. Ele começou a apontar o dedo e gritou que ele também tinha um filho, mas que ela não entendia nada. Nívia olhou para ele com desprezo e desconfiança. Merlin, o aldeã, confirmou que ele realmente tinha um filho. Chorando, outro morador disse que entre as crianças desaparecidas estava o próprio filho. Nívia ficou pensativa e começou a refletir sobre as palavras de Armando. Ela perguntou confusa qual era o problema então. Questionou novamente se o filho dele tinha desaparecido. Disse que se fosse esse o caso, o desejo de encontrá-lo era completamente normal. Armando gritou que a vida dos aldeões e das famílias não era menos importante. Nívia ficou em choque com aquilo, sem entender como ele podia dizer algo assim. Um garoto gritou para Kyle dizendo que o mapa da região estava pronto. Kyle ficou aliviado, pois assim a discussão acabaria por um tempo. Ele analisou o mapa com cuidado. Os moradores disseram que ao redor só havia arbustos e algumas cavernas. O garoto afirmou que tinham vasculhado tudo tão bem que nem um rato teria se escondido ali. Kyle tentou imaginar onde as crianças poderiam estar. Então disse que era necessário começar a busca o quanto antes que qualquer rastro desaparecesse. Acrescentou que talvez fosse preciso enfrentar o demônio e que precisariam de voluntários. Ele falava com seriedade, sem querer perder tempo.
5 homens deram um passo à frente. O resto ficaria procurando mais perto da vila. Nívia se aproximou de Armando, que a encarava com raiva. Ele perguntou se ela não tinha ouvido o que o cavaleiro havia dito. Nívia respondeu friamente que tinha escutado tudo com atenção. Disse que ele tinha entendido completamente errado. Com um leve sorriso, afirmou que só participariam aqueles que aceitassem os riscos. Armando gritou que ela não poderia fazer nada se estivesse em perigo. Nívia repetiu que ele não tinha entendido as palavras do cavaleiro. Armando a olhou confuso. Nívia explicou que era importante compreender que tudo aquilo ficaria na consciência de cada um. Armando gritou ofensas contra ela. Nívia se enfureceu e já levou a mão até a adaga. Entre dentes, Armando chamou a Nívia de garota estúpida e furioso, levantou o punho em direção a ela. Mas Nívia reagiu rápido, encostando a adaga na garganta dele. Com um sorriso frio, perguntou se ele queria testar os maus hábitos daquela mão. Kyle colocou a mão no ombro de Nívia e pediu que ela parasse. Os moradores começaram a implorar para que Armando se acalmasse, lembrando que Nívia e Kyle tinham aceitado ajudá-los. Armando abaixou a cabeça, virou o rosto e pediu desculpas entre dentes. Mas Nívia não deixou aquilo passar facilmente. De repente, Merlin chamou o cavaleiro com certa hesitação. Segurando uma foice nas mãos, disse que ela também iria ajudar na busca. Kyle ficou um pouco surpreso com a coragem da mulher. Depois de se organizarem, eles partiram. Havia luz suficiente graças às tochas. Kyle disse que precisariam se separar, pois o caminho começava a se dividir. Olhando para Nívia, concluiu que ela era melhor em combate do que os demais. Disse que se dividiriam em 2 grupos de 4 pessoas. Nívia acabou se tornando a líder de um dos grupos. Ela ia à frente. De repente, algo chamou sua atenção. Ela parou de forma brusca e começou a escutar. Armando mandou ela parar de falar bobagem. Nívia respondeu que a tarefa principal era encontrar as crianças. Ela estava claramente irritada com Armando. Cada vez que olhava diretamente nos olhos dele, desconfiava ainda mais. Nívia apontou para o lado e disse que achava ter ouvido crianças. Armando gritou que ela estava errada, que aquilo era impossível. Ela insistiu que podiam pelo menos verificar. Armando gritou perguntando o que ela faria se encontrasse demônios. Nívia soltou um suspiro e respondeu calmamente que simplesmente os mataria. Em um tom firme, mandou ele parar imediatamente. Sem se conter, Nívia apontou a adaga bem ao lado do rosto de Armando e exigiu que ele respondesse. Apavorado, ele pediu que tirassem a lâmina. Nívia perguntou se ele realmente sabia o que estava acontecendo ali. Tremendo, Armando respirou fundo e disse que não sabia de nada. Nívia ficou furiosa e ordenou que ele confessasse na hora. Ela deixou claro que não estava brincando e que ninguém conseguiria impedi-la. Ela pediu para Merlin verificar os arbustos ao redor. A mulher afastou cuidadosamente os galhos com a foice. E bem ali no meio dos arbustos, estava um menino pequeno encolhido e tremendo violentamente. Ao ver a tia, o garoto correu soluçando para abraçar ela. Nesse momento, Armando caiu de joelhos como se estivesse carregando algo que pesava demais nele. Merlin começou a chorar ainda mais forte. Estava aliviada porque pelo menos o garoto estava salvo. Ela sentou do lado do menino e perguntou onde estavam as outras crianças. Atom espiou por trás da tia e viu o pai. Ele começou a chorar mais forte e correu direto para ele, gritando enquanto abraçava Armando e pedindo desculpa, dizendo que sabia que o pai tinha mandado ele ficar quietinho e parado ali. Ele gritava que estava com muito medo e frio. Nívia perguntou irritada onde estavam as outras crianças. Armando tentou falar entre lágrimas e disse que não tinha escolha nenhuma. Atom voltou para perto de Merlin e pegou a mão dela. Nívia mandou Armando parar de chorar na hora e disse que ele tinha que confessar tudo agora. Ela avisou que antes de escurecer, ele ia se desculpar sim, mas só depois de acharem as crianças. Armando então gritou que os bandidos